Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, como vocês já sabem, e nesse dia de hoje eu vou aproveitar para falar sobre Bradesco. Bradesco que depois dos resultados já caiu aí em torno de 6% nesse momento que eu estou gravando. E o que será que aconteceu com o Bradesco que ele decepcionou tanto? Se ele acabou entregando um lucro inclusive maior do que o esperado, né? 5,225 bilhões de lucro, enquanto os analistas imaginavam um lucro de 5,116 bilhões. Então, como é que pode acontecer isso? O banco entrega um resultado melhor do que o esperado e mesmo assim ele decepciona, mesmo assim as ações deles caem. Então, logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai falar um pouco mais sobre Bradesco. Bom, gente, antes da gente começar aqui, eu queria aproveitar e pedir para vocês comentarem ali embaixo, tá? Nos comentários, se vocês têm Bradesco em carteira, se vocês não têm Bradesco em carteira e se vocês já estão perdendo a paciência, sim ou não, com o Bradesco na carteira. Uma coisa que eu gosto sempre de mostrar é o seguinte: o Bradesco aqui, a ordinária, por exemplo, o Bradesco 3, a gente consegue perceber aqui, ó, que é uma empresa que, se a gente olhar, né, o olho mesmo nos indicadores, não é uma empresa ruim. A gente vai ver que ela ainda está em alta ao longo do ano, 3,28%. É um banco que está sendo negociado a 0,8 vezes valor patrimonial, mais ou menos em linha com o Banco do Brasil, por exemplo, que é um banco estatal, e está pagando mais de 10% de dividend yield nos últimos 12 meses. Né? O que acabou acontecendo é o seguinte: o mercado precificou aqui de forma positiva no segundo trimestre e agora a gente vê aqui que teve uma queda bastante expressiva em relação àquela precificação anterior. Quando a gente vai aqui para a parte de lucro do Bradesco, tá? E aí eu já estou pegando o lucro trimestral, a gente consegue perceber que ele teve no primeiro trimestre um lucro de 4,2 bilhões, no segundo 4,2 também, agora pulou para 4,95 aqui, isso já na controladora, tá? Não é no consolidado. Então a gente tem um resultado, quer dizer, não sendo gerencial. Então a gente tem aqui um resultado que tem melhorado ao longo do tempo. É claro que o retorno sobre patrimônio líquido do banco ainda é muito menor do que deveria ser, mas a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o que acabou acontecendo, por que o mercado se sentiu tão decepcionado assim com esse resultado do Bradesco, tá? É importante a gente aprender que nem tudo é o lucro da empresa, tá? Nem tudo é a última linha. Muito do que o mercado faz é precificar e tentar antecipar o futuro, né? Então, o que a gente viu aqui no resultado de Bradesco nesse momento? Tá? Por um lado aqui, a gente viu, por exemplo, um retorno sobre patrimônio líquido crescente ainda. Tá? Mas por outro lado, a gente percebeu o que aqui? A gente percebeu um índice de eficiência piorando de 47 para 48, para 49, para 51, para 52%. Para quem não sabe o que é o índice de eficiência, ele é o seguinte: ele nada mais é do que a despesa do banco dividido pelo produto bancário dele. Produto bancário são as receitas de juros mais as receitas de serviços, para ficar simples. Então, como as despesas estão no numerador, quanto maior, pior. Então, quanto menor seria melhor. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que as despesas estão crescendo mais rápido do que as receitas. E o mercado já esperava que aqui a gente visse alguma inflexão no mercado nisso aqui. Outra coisa que o mercado não gostou também tem relação com a margem financeira. O que é a margem financeira? É quanto o banco consegue ganhar com juros. E a gente vai conseguir ver aqui que a margem com clientes, que ano passado era 15,8 bilhões, caiu para 15,6 bilhões. Mesmo tendo uma carteira de crédito que é muito maior, né? De 710 bilhões para 758 bilhões. Então, o que acabou acontecendo? O que aconteceu é que, se lá atrás, no ano passado, o banco conseguia cobrar 9,1% de spread de crédito,
Para quem não sabe, é a diferença entre quanto você empresta menos o custo de captação. Então esse 9,1 é o extra, o que o banco consegue ganhar a mais. Caiu agora para 8,4%. Então esse é um segundo ponto de bastante atenção aqui no resultado do banco. Então, por um lado, você tem receitas que não estão conseguindo ter um spread maior, e por outro lado, você tem despesas que estão crescendo mais rápido do que as próprias receitas, né? Aí a gente passa para um terceiro ponto aqui, que é o ponto das provisões, que foi o que fez o banco conseguir crescer o resultado dele. E logo aqui a gente percebe o quê? Que as provisões, elas caíram, né, de 9,2 bilhões para 7,8 bilhões de reais. Só que quando a gente vai para a provisão de devedores expandida, aqui ó, a gente vê que a queda do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024 até é grande, de 9,2 para 7,1. Mas quando a gente vê o segundo contra o primeiro trimestre, a gente vê que já é algo bastante pequeno, né? A gente vê que é 7,3 para 7,1. Então isso aqui já mostra para o mercado o quê? Que ele já vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir cair mais ainda essa provisão de devedores. Ou seja, mesmo ainda estando num patamar bem elevado em relação à receita dela, a margem financeira, talvez já esteja chegando ali num piso. Dificilmente o Bradesco vai conseguir baixar talvez de 6,5 bilhões por trimestre. Então é algo que também chamou um pouco de atenção do próprio mercado, tá? Apesar da gente ter visto aqui alguns impairment financeiros que atrapalharam um pouquinho esse resultado aqui, senão o resultado seria um pouco melhor, tá? Então a gente vê aqui ó, que a PDD chegou a 3% aqui em relação às operações de crédito expandido, mas o mercado já está começando a precificar de forma não tão boa assim esses números aqui do Bradesco. Tá? Então, o que a gente acabou vendo nesse período aqui no Bradesco? Eu acho que os principais pontos são esses. Agora, vamos falar um pouco dos pontos positivos do Bradesco, né? Um deles, com certeza, é a receita de prestação de serviços. A receita de prestação de serviços, a gente vê que teve um crescimento expressivo, de 8,7%, subindo de 9,1 bilhões para 9,9 bilhões. A grande questão é o seguinte, é que até aqui, que seria um ponto positivo, ele vira negativo, porque teve o fechamento de capital da Cielo. Então a Cielo, que antes não era colocada aqui em receita de prestação de serviços, agora é consolidado o resultado da Cielo. Então a gente percebe aqui que parte do desempenho das receitas de serviços está influenciado pelo aumento da participação na Cielo. Desconsiderando esse efeito, o total de receitas teriam variado 2,8 frente ao segundo trimestre e 5,1 frente ao terceiro trimestre de 2023. Esse 5,1 é legal porque é acima da inflação, mas em compensação é muito abaixo da questão das despesas, que foi o que a gente falou inicialmente no índice de eficiência operacional, lá que foi o primeiro item. A gente vê aqui que o total das despesas foi 15 bilhões. Embora tenha tido aqui alguma coisa da Cielo também, a gente vê que esse índice aqui ele está sendo muito impactado por contingências cíveis e fiscais. Afinal, o Bradesco está passando por uma reestruturação, e reestruturação significa despedir pessoas, fechar a agência, reduzir a quantidade de gente, e isso tudo leva a gastos com rescisão e a possibilidades de ações na justiça contra o Bradesco, que estão sendo provisionadas também. Então, o que ficou claro aqui para o mercado? Ficou claro que as despesas não vão cair tão cedo, isso já estava no guidance do Bradesco. As receitas não estão subindo tão rápido porque a margem financeira está diminuindo com o cliente e o banco ainda tem muito crédito ruim para ele resolver tomar mais risco. Então ele vai continuar com a estratégia dele de tentar emprestar com garantia, que são empréstimos que acabam tendo um spread menor.
né? A gente teve aí uma receita de serviços que subiu até bem, mas subiu menos do que as despesas, e a gente tem aqui muitas contingências cíveis e fiscais que acabam trazendo resultados negativos e que devem continuar aparecendo no futuro, tá? Então, quando a gente olha o futuro do Bradesco, a gente percebe que o Bradesco ele tem algumas dificuldades, né? O mercado talvez tenha precificado que a inflexão vai ser algo que agora vai subir muito bem o resultado do Bradesco ao longo do tempo sem nenhuma dificuldade. E a gente viu que não é bem assim. O que eu acho? A minha opinião é a seguinte: cara, o resultado do banco foi até melhor do que eu imaginava. Tá? No início do ano, eu imaginava que o Bradesco ia ter ali uns 18 bilhões, 17 a 18 bilhões de lucro, e no cenário positivo ele teria 20 bilhões de lucro. Tá? Eu já estou imaginando que ele vai ter uns 19. Ah, mas a despesa está um pouco maior, a provisão não vai cair tanto, ou a receita de serviço está subindo bem, mas está subindo menos que a despesa. Paciência. Esse tipo de coisa acontece. Esse tipo de queda, para mim, com aumento de lucro, nada mais é do que oportunidade. Mas não imagine que vai ser um caminho livre, tranquilo e sem problemas, sem percalços ao longo do tempo. Ele vai ser um caminho, sim, atribulado, e é exatamente por isso que o Bradesco vai estar negociando a 0,8 vezes valor patrimonial. Por fim, é importante a gente citar o seguinte também, né? O Bradesco, ele é um banco que tem tido negociações para talvez o Pactual comprar o Bradesco, talvez a JBS comprar o Bradesco. Então é outro ponto aí que pode trazer um upside nos papéis, né? Eu particularmente não acredito que a família do Bradesco, né, as herdeiras ali do Bradesco, elas irão vender no preço de tela. Eu imagino que elas vão vender com algum prêmio, e tendo algum prêmio, provavelmente as ações acabam subindo, se porventura esse rumor se concretizar. Só que não depende desses rumores, né? É muito plausível a gente pensar que esse ano já vai chegar em 19 bilhões, ano que vem já com menos despesas, o Banco Bradesco já pode chegar a valores ainda maiores. Então eu sigo bastante confiante em Bradesco, lembrando sempre que investimentos são para longo prazo, e quando você consegue aumentar a tua posição a preços menores, o ganho que você tem em valores absolutos é muito maior. Enfim, gente, queria agradecer a todos, abraços, bons investimentos. Para mim, Bradesco ainda é uma oportunidade, com, claro, todas as dificuldades que o mercado de renda variável ele coloca todos os dias para nós investidores, né? Como eu sempre falo, o mercado de renda variável vai fazer você tentar desistir todos os dias. Não é um mercado simples, é um mercado que você precisa se acostumar. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Não perca, ali embaixo na descrição do vídeo existem todos os nossos produtos. Se você quiser ter todas as nossas análises, inclusive com muito mais profundidade do que nos vídeos aqui do YouTube, vão estar ali na nossa área de membros. Aí você vai ter recomendação com preço-alvo, qual é a carteira que essa determinada ou aquela ação fazem parte. Você vai ter todas as explicações lá dentro da nossa área de membros. Inclusive, semana que vem a gente vai estar aí com a nossa promoção do Dica Internacional, tá? É a nossa promoção de Black Friday do Dica Internacional, então eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a gente ofereceu o Dica Internacional em 2022, falaram que o dólar estava caro, estava 5,20, 5,30. A gente ofereceu em 2013, falaram que o dólar estava caro, ele estava 5,40, 5,50. Agora, quando eu estou gravando, ele está 5,80. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai falar assim, agora ele está caro. Igual falaram ano passado, ano retrasado e assim por diante. Até quando estava 4 e pouco, ele estava caro. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá no Dica Internacional na semana que vem. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.